E aí, pessoal, domingo sem jogo do Grêmio, mas com uma forte entrevista e muitas informações dadas por Marcos Herman. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas se antes não esqueça, aqui na descrição desse vídeo você tem um link com um passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês, com um investimento de R$67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais sobre esta atividade. Gente, Marcos Herman, o homem forte do departamento de futebol do Grêmio, concedeu uma entrevista para a Rádio Grenal na tarde de sábado e falou muito, olha, 20 e tantos minutos de uma belíssima entrevista. Mas, curiosamente, a gente acaba pegando frases jogadas, muitas vezes jogadas no Twitter, e fazendo narrativas que não são reais. Eu vou tocar aqui, eu separei uma série de pontos aqui para que a gente possa discutir isso, entendeu? Para que a gente possa discutir e principalmente, se deter, ou no caso nos determos, aos fatos. Aos fatos. Porque tem coisa muito legal aqui na entrevista. E não uma frase ou outra que acabam criando uma polêmica que não gera nada, principalmente para os gremistas. Então vamos começar, tá? Sobre o início do Campeonato Brasileiro. Olha o que ele disse. Estamos indignados. Por quê? Porque é o pior início que poderíamos esperar. O que tu espera de um vice-futebol? Ele passe pano? Ele não passou. Ele foi firme. Mas aqui não tem polêmica. Por quê? Porque esse é o sentimento do torcedor. Vamos avançar. A respeito da organização do time. Às vezes, tu tenta transmitir algumas coisas e não consegue. Estamos procurando o time ideal. Repito, e aí frase minha, estamos procurando o time ideal. O Grêmio está em formação. E é preciso entender isso. Possuímos convicção de que o elenco é ótimo e nós vamos apostar nos guris. Palavra do homem do forte do futebol. Nós vamos apostar nos guris. Então, não vamos criar polêmica em cima de uma escalação que eu até concordo que não foi boa, que aumentou a média do time, mas não vamos montar em cima de uma narrativa. Seguindo, sobre a importância do jogo ter sido adiado, ele disse, o fato do Grêmio jogaria hoje, que o Cuiabá não joga. O que ele disse? Que tem uma semana inteira para treinar e isso, nesse momento, foi muito importante para o Grêmio. O Grêmio sente falta de tempo para treinar, tá? Isso é uma coisa que está clara. O Grêmio que joga quarta e domingo, teve uma semana que acabou não jogando em razão do jogo contra o Flamengo ter sido adiado, mas acabou utilizando titulares naquele jogo contra o Santa Cruz. O treinador fora, em razão do Covid, o Grêmio teve alguns percalços aí que hoje tem sentido falta. Tá? Sobre Paulo Vitor, que aí começam os pontos de polêmica até o principal ponto que ele não teria escutado a entrevista. Eu vou falar sobre isso em seguida. A utilização do Paulo Vitor é a decisão da comissão técnica. Não poderia ser diferente. Eu não escalo o time. Não escala. Eles optam por quem está se destacando nos treinamentos. Os treinos é que definem. Marcos Herman está corretíssimo na leitura de entregar ao treinador a responsabilidade das escalações. Quando começam aquelas narrativas de teoria da conspiração, o fulano de tal está jogando porque o fulano de tal é do mesmo empresário. Parem com isso. Isso não existe no futebol. Futebol do tamanho do Grêmio, com a sua estrutura. Não existe. Ah, mas o Paulo Vitor é do mesmo empresário do Bobsi. Sim, aí o Bobsi é reserva e o Paulo Vitor é titular por causa do empresário do Bobsi. Parem com isso, gente. Parem com isso. Já estive lá dentro, isso não existe. Isso não existe. Isso não... Olha, é zero essa possibilidade. Então, nem avancem nisso aí, mas enfim, vamos tocar. Né? Ele tem uma boa referência com relação ao Paulo Vitor, acha que o Paulo Vitor merece mais respeito, mas realmente o Paulo Vitor vive um mau momento técnico e acho que a tendência, e aí nós vamos falar também, porque temos informação sobre isso, de uma mudança de time
e acho que isso talvez chegue também no goleiro Paulo Vitor. Sobre a busca por um meia, ele foi, e essa é uma informação legal da entrevista, que eu acho importante que a gente refira também, ele diz, chegamos a olhar um meia antes do fechamento da janela e não achamos o que queríamos, e principalmente que fosse consenso interno. Nunca procuramos o Alex Teixeira porque ele não quer voltar ao Brasil. Sobre a possibilidade do Alex Teixeira. Achei interessante isso, porque diz que o Grêmio chegou num nome, mas não foi consenso. Então é interessante a gente colocar isso, porque muitas vezes, o fulano vem, não vem, e o Alex Teixeira, a questão é dele, né? Ele não viu ao Brasil, o que refere um conhecimento do Marcos Herrmann em relação ao momento do jogador. Sobre Jean-Pierre, neste instante a comissão optou pela decisão, mas está totalmente dentro dos planos. Sobre o fato do Jean-Pierre ter ido para a reserva, e ele tem convicção de que o Jean-Pierre vai ser muito utilizado, o Grêmio tem toda a confiança nele. Sobre Fernando Henrique e Guilherme Guedes e o fato deles terem ido jogar na transição. Eles precisam de ritmo de jogo. O Fernando Henrique e o Guedes estavam sem jogar há algum tempo. Não existe isso de que foram rebaixados para a transição. Isso a gente já falou aqui, né? E curiosamente o Marcos Herrmann revela exatamente o que eu tinha colocado para vocês e eu não tinha falado com ele sobre isso. É que esses jogadores, eles jogam lá na quinta, voltam, treinam, voltam lá para jogar, treinam e assim vão. E eu acho fundamental que o Grêmio diminua o espaço entre a transição e o profissional. Fundamental. O treinador, inclusive, falou sobre isso na coletiva. Eu acho fundamental que faça isso. Acho fundamental que faça isso. Por quê? Porque é o único jeito de tu conseguir jogar com um grupo maior de jogadores. Senão tu vai ter os titulares, mais 3, 4 reservas e acabou. E acabou. Aí vai dizer, o Fernando Henrique, por exemplo, teria entrado no jogo lá em Recife? Não teria. Não teria entrado. Então ele teria ido a Recife para ficar olhando. O Guilherme Guedes teria entrado lá? Talvez. O Guilherme Guedes talvez, porque o Cortez foi muito mal no primeiro tempo. Então, são situações que a gente tem que ir para a prática para tentar entender e até criticar. Tu pode fazer o erro de dizer, eu não teria levado o Lucas Silva e teria levado... Tá bem, eu vou aceitar porque isso está dentro do pensamento e da situação que vocês estão colocando. Agora, não vamos fazer também disso um terror. Se ele jogou na transição, ótimo, ele foi bem na transição, inclusive eu gostei do primeiro tempo, e deve jogar a próxima na transição. Agora, sem fazer disso um terror, né? Sobre Ferreira, confirmou que o Grêmio tem uma proposta atraente e acredita que o jogador merece uma valorização e vai se esforçar muito para conseguir essa renovação, essa ampliação. Diz que o jogador é muito profissional, chega aos treinamentos, sempre contagiando os colegas, ele se diz muito feliz com isso. E aí vamos à frase, porque depois da entrevista foi para o Twitter a frase de que ele não viu ou não ouviu a coletiva do treinador. Gente, vocês acreditam que dentro de um ambiente com 40 pessoas, o vice de futebol não converse com o homem, com o treinador? Gente, essa conversa, ela é... Um vice de futebol, um homem de futebol, ele conversa mais com o treinador que qualquer outra pessoa. A todo momento. Não tem uma frase do treinador ou uma ideia do treinador que não seja discutida com um homem de futebol. Nada. Nunca. Nunca. Tu pode discordar, tu pode brigar, mas é tudo dentro do conhecimento de todos. Essa relação é muito transparente. E se não é transparente, ela se termina ali na frente. Ali na frente. E não é o caso dessa relação, que é uma relação nova, que tem sim uma série de conhecimentos, que naturalmente deve estar muito mais próxima do que outras relações. Portanto, o fato dele não ter escutado não quer dizer que ele não saiba o teor. Tenho certeza, por exemplo, que o Marcos Herrmann não gostou da resposta do treinador com relação a ser uma pergunta uma pergunta que tenha sido mal intencionada do repórter. Tenho certeza que esse detalhezinho não foi discutido ali, não foi discutido antes.
mas o conceito, a teoria da entrevista, a linha das respostas da entrevista, eles estão cansados de discutir muito antes do treinador abrir a boca para falar qualquer frase. Por favor, entendam o ambiente do vestiário não como uma coisa magnânima, não. É uma relação entre pessoas que estão ali pelo mesmo objetivo, que é a conquista das vitórias. Isso está no Grêmio, está em qualquer outro lugar, mas é preciso sempre compreender o tamanho disso para a gente não cair em pequenas... A frase recortada muitas vezes não diz exatamente o contexto da história. O contexto da história é como essa, de um treinador, de um jogador atuar porque o outro renovou o contrato. Cara, o futebol é muito mais transparente do que isso, é muito mais forte do que isso, e nós temos que colocar. Mas o que fica da entrevista de Marcos Herrmann são informações interessantes. Confirmando a ideia do presidente de que não vai haver contratação nesse momento, acho que esse é um ponto interessante, de que, e aí vem uma informação, que claramente o Grêmio deve mudar o time, é só ouvir a entrevista que vai se entender que algumas coisas estão se recolocando e o Grêmio vai mudar o time, o Grêmio está em transformação, isso fica evidente, e aí a partir daí a gente vai ver um Grêmio podendo evoluir, podendo crescer. Portanto, a palavra do homem forte foi muito boa a entrevista, com muito conteúdo, Uma pena que às vezes a gente perca tempo discutindo frases recortadas em um tempo tão grande, mas que tem conteúdo, tem, e o Grêmio vai mudar, acho que não vai sair contratando, mas ele espera, e acho que essa é a primeira frase, a melhor de todas, o Grêmio está indignado com o seu momento e vai reverter. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.